Você tá online? Tô. Ainda não entrou ninguém. Eu entrei. Casey Nogueira entrou. Olá, boa tarde. Boa tarde, Andressa, Daiane, Casey. A Tereza já tá por aqui também. Vamos adicionar a Tereza. Tereza tá entrando aqui. Olá, Tereza. Tudo Tudo bem? bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Tá bom. A Elza aqui também entrou. Vamos aguardar mais uns instantes aqui para começar o nosso bate-papo, que hoje é sobre segredos de negócio. Não Com a conta pra doutora Tereza, ninguém. com a doutora Tereza Tomazini, nossa coordenadora aqui do setor de contencioso. Isso. Eu gostaria de agradecer, Sandro, o convite aqui participar, falar um pouquinho de segredos, né? Que a gente já fica um pouco curioso, fala segredo atiça, né? Nossa curiosidade. Pois E é. eu gostaria aqui de dar boas-vindas a todos. Tô vendo aqui o Marcos presente. Tudo bem, Marcos? Espero que você goste, fique até o final aqui com a gente, fique à vontade para fazer perguntas, tá? E, e aí, Sandra, O Katayama também entrou. o Katayama tá numa foto bonita aqui, hein, Katayama? Tá chique, né? Muito bom. É, Tereza, mas como você estava dizendo, né? Você falar sobre segredo, né? Segredo a gente esconde, não fala, né? É verdade, Mas hoje nós vamos falar sobre como proteger esse segredo, né? com certeza, com certeza. Eu acho que a Vamos, gente já pode começar o nosso bate-papo. sim. Tereza, afinal, o que é esse tal desse segredo de negócio? O segredo de negócio, vou começar aqui definindo, né? Ele é o segredo daquilo que envolve aquela empresa, tudo que aquela empresa tem dentro dela, seja uma indústria, seja uma empresa pequena, uma empresa grande, um comércio ali local, não importa o tamanho do seu negócio, mas ele sempre vai ter um segredo, porque o segredo ele está vinculado ao know-how, ao como fazer. E isso faz a diferença na produção do seu produto. Então, de repente, você tem um produto exclusivo que algum ingrediente que você usa ali ou algum método, ele é tão importante que ele vai ser o diferencial na conclusão daquele produto. E ele vai se destacar em relação aos demais produtos do mercado. E não é só isso, às vezes também, né, dependendo, né, do seu grau, do seu negócio, enfim, segredo também pode ser aquela lista de clientes, coisas que não podem ser divulgadas, né, por terceiros ou até pelos próprios funcionários. Isso a gente vai falar um pouco mais para frente. E o segredo, ele é tão importante para uma empresa que ele nem sempre é divulgado para todo mundo. Então, o que a gente vê normalmente são que cada área pode ter o seu segredo e não necessariamente todos da empresa terão acesso aos segredos dos outros, né? Porque é o seu modo de fazer que vai fazer diferença no mercado. Tá certo. Bom, não é à toa que falam, né, que o segredo é a alma do negócio. E em muitos casos o segredo é a própria empresa, né? A alma do negócio tá ali, né? Justamente. E tem empresas também que a gente vai ver um pouquinho mais para frente que nunca revelaram seus segredos, né? Ou não se tem conhecimento que esses segredos foram revelados. E isso faz com que o produto subsista por anos ou até por séculos,
né? Que é o caso da Coca-Cola, que eu vou segurar um pouquinho aí para falar para vocês. Ah, legal. E bom, agora falando em segredo, você poderia dar um exemplo de um caso, enfim, um exemplo de um segredo de negócio? Um exemplo clássico de segredo é uma linha de produção, né? Numa linha de produção de qualquer produto, você tem o começo, meio e fim, né? Então vamos pensar numa linha de sorvete, por exemplo. Tem quem começa colocando os ingredientes, o açúcar, o leite, o sabor, se vai ser chocolate, se vai ser de coco, qual o produto. E de repente tem uma pessoa específica encarregada de colocar ali um ingrediente que vai fazer a cremosidade daquele produto ser maior ou menor, e aquilo vai trazer a consistência, né? Então, um sorvete, quando você coloca, quando você experimenta, além do sabor, a consistência dele faz diferença, né? E isso pode ser o diferencial do seu produto. E às vezes só uma pessoa ou um número bem restrito de pessoas tem acesso a esse ingrediente que vai ser colocado ali. Ou talvez a quantidade, enfim. Então, isso vai fazer diferença no seu produto, né? Então, existem diversos tipos de sorvete, mas nenhum é igual ao outro, né? Até sorvetes, desde sorvetes industriais e principalmente os artesanais, né? Que hoje em dia está bem na moda as sorveterias artesanais, com sabores específicos, com lançamentos sazonais. Então, isso faz diferença no seu produto. E só uma pessoa ali pode, de repente, ter acesso à fórmula. Uhum. Então você quer dizer que, por exemplo, então, se é um segredo, quer dizer que isso nunca vai ser protegido por uma patente de invenção ou então por um modelo de utilidade? Mais ou menos. Isso vai depender da estratégia do titular daquele direito, ou do empresário, do dono da indústria, né? Se é alguma coisa extremamente relevante para o seu negócio que faz a diferença no seu produto, talvez o interessante seja manter em segredo. Agora, o que a gente sempre brinca, né? É fazer o advogado do diabo. Se de repente aquilo que faz a diferença no seu produto, de repente não consegue-se, né, um concorrente fazendo uma engenharia reversa, consegue chegar no mesmo resultado que você, talvez seja interessante proteger por um processo, né? E isso é tão importante que a LPI, né, que é a Lei de Propriedade Industrial, traz lá no artigo 42, parágrafo 2º, que aquele que viola tem o ônus de provar que não viola. Né? Então, você tem que demonstrar que a forma como você produz o seu produto não é parecido com o do autor da ação, por exemplo, numa ação judicial. Então, isso é uma questão estratégica e pode ser combinada. De repente, você pode ter o produto protegido, né, que é o resultado final de um processo. Você pode ter um produto protegido ou por patente de emissão ou modelo de utilidade, mas o processo você mantém em segredo. Né? Então, isso é possível de combinar, né? E às vezes, muitas vezes é recomendável, mas se esse processo ele pode ser descoberto por terceiros, ainda que não tenham acesso ao seu modo de produção, fica a recomendação para se proteger, né? Fazer uma patente de processo de produto, né? Entendi. Então, na verdade, já demonstra a importância de um segredo. Com certeza. O segredo, ele é tratado de uma forma, em propriedade industrial especialmente, ele é tratado de uma forma muito delicada, né? Porque a gente sabe, né? Quem está na indústria todo dia, às vezes cada dia surge uma coisa nova, mas tem pontos específicos que estão ali na indústria desde o começo dela, né? Então, por exemplo, a LPI já, assim, lá no artigo 195, o inciso primeiro, segundo, já fala de divulgação de informação de concorrente, né, por terceiros não autorizados, com fim de obter vantagem. Então, já estipula como crime até a divulgação de informação. E lá nos incisos 11, 12, 13, vem tratar claramente da violação de segredo ou da violação de informação de segredo industrial. Então, eu vou até pedir licença aqui para citar, por exemplo, o inciso 11, que fala, né, vem o caput: comete crime de concorrência desleal quem divulga, explora, utiliza-se sem autorização de conhecimentos, informações
ou dados confidenciais utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviço, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual empregatícia, mesmo após o fim do contrato. Então, você vê que a lei ela vai em todos os ramos de negócio, indústria, comércio, prestação de serviço, né? A lei, ela tem essa preocupação, por quê? Por conta disso, nem sempre é interessante para o titular daquele direito colocar aquilo num suporte, num pedido de patente. E tem também, divulga, explora ou utiliza sem autorização de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtido por meios ilícitos, a que teve acesso mediante fraude. Então, é aquela velha espionagem, né? Você coloca alguém dentro da indústria lá do negócio do concorrente, para essa pessoa retirar informações para levar para a sua empresa. Então, é interessante trazer isso. O Código Penal também fala de violação do segredo. Então, o segredo como você disse, né, Sandra? É a alma do negócio aqui. Tá? Então, é interessante ter esse cuidado, né? Depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso, de como manejar esse segredo, né? Sim. E aqui, se de repente, né, e na questão da estratégia, porque às vezes não vale a pena, então, de repente, depositar como um pedido de patente ou modelo de utilidade. Porque quando você deposita perante o INPI, você vai escrever ali a fórmula do seu, vamos supor, do seu produto, né? Ou do processo dele. Depois de 18 meses que esse pedido é depositado no INPI, ele é dado publicidade por meio da revista da propriedade industrial. Então, outras pessoas terão acesso. Isso quer dizer que todo mundo vai poder reproduzir? Não, pelo contrário, né? Até então, você tem uma expectativa de direito de ser o único titular daquilo. Mas, em sendo, ainda tem um prazo para acabar. E tem produtos que a gente conhece que vivem do segredo há anos. Então, a questão de estratégia é muito importante para o titular desse direito, para o dono da indústria, enfim. Você comentou, né, que tem empresas que vivem disso. Você tem algum exemplo de algum caso de segredo industrial? Tenho o famoso caso da Coca-Cola, né? É A Coca, emblemático. É a a primeira Coca, coisa que passa, eu acho, na cabeça das pessoas quando a gente fala em segredo de negócio, segredo industrial, é a tal da fórmula da Coca-Cola, né? isso. A Coca-Cola é assim, uma empresa fantástica porque ela pode ser usada dentro de IPI, dentro de propriedade industrial, ela pode ser usada em vários aspectos, né? Em outras lives nós já falamos de marcas tridimensionais, que a garrafinha da Coca-Cola tá lá, né? Todo mundo reconhece a garrafinha de vidro de longe, mesmo sem estar escrito Coca-Cola. E mais, né? A sua fórmula. Até hoje não se tem conhecimento de que a fórmula completa da Coca-Cola chegou a ser depositada como patente, né? Já vi em alguns lugares dizendo que teve um primeiro pedido no início da empresa, mas que esse pedido foi abandonado em razão da mudança da fórmula, mas isso eu não sei confirmar, mas o que eu sei dizer é que não existe uma patente da fórmula completa, né? E possivelmente nenhum funcionário que trabalhou diretamente na linha de produção deve ter acesso a isso, ou pelo menos um ou dois ou poucos, porque apesar de ser um segredo, ele tem que ser passado de pessoa para pessoa, né? Senão o produto deixa de existir. Não, se for segredo, segredo, né? A pessoa não faz e Então, se for é segredo, né? segredo, né? Já teve situações, né? De cliente falar, mas quero manter em segredo. Bom, então não divulga, né? Mantém com você. Mas de alguma forma você tem que passar essa informação para frente. Agora, é importante que essa pessoa que vai receber informação seja uma pessoa capacitada para fazer aquilo, que é né, o know-how da indústria, enfim, e também consiga guardar esse segredo pelo período
ali ou estipulado em contrato, ou, enfim, até poder passar para frente, porque a gente tem que ter, né, é uma mistura de vida e indústria, né? Você, de repente, se quem mantém segredo sofre algum acidente, falece, enfim, a coisa tem que continuar andando. É triste, mas é verdade. É verdade, Então, você falou de contrato, né, Tereza? Então, como é que seriam as formas de proteção desse segredo? O que que o dono da empresa, da indústria, pode fazer para tentar evitar que esse segredo vaze? assim, não existe uma proteção, né? Assim como marca, assim como patente, que você vai lá e deposita. Porque se você depositou, você, no fim, depois vai dar ciência a terceiros, porque isso vai ser publicado. Então, se você quer manter algo em segredo, o que se recomenda é que faça um contrato entre a empresa e quem vai receber esse segredo, né? E ali você, no contrato, vai dizer o que é necessário. Entendi, entendi. E o que que exatamente tem que estar escrito nesse contrato? Seria um contrato de confidencialidade? Isso, um contrato, vai ser firmado então um contrato de confidencialidade, onde é até um pouco estranho dizer isso, mas a informação sigilosa vai ter que constar ali porque é o objeto do contrato. Não É o adianta segredo, você. né? Tem que revelar o segredo no contrato, porque senão o segredo fica um segredo e ninguém sabe qual que é o segredo, né? Aí como é que você vai proteger algo que não está ali descrito, né? Justamente. E aí, no caso de você eventualmente executar esse contrato, como é que faz, né? Então, colocar aquelas informações genéricas, a pessoa não pode divulgar dados confidenciais que foram trocados entre as partes durante a execução desse contrato. Mas, assim, isso fica muito Como é que você vai genérico. comprovar, né, que é exatamente aquilo que foi trocado, aquela informação que foi trocada entre as partes, né? Então, porque geralmente um técnico, né, que vai trabalhar na área da indústria, ele tem um prévio conhecimento do que é aquilo. Você não pega uma pessoa sem conhecimento nenhum para dar uma informação técnica e confidencial. Então, o ideal é que aquilo esteja escrito no contrato, esse contrato, claro, guardado as sete chaves. E além disso, é importante também colocar prazo, né? De repente, essa informação confidencial pode durar 2, 3, 4, 5 anos. De repente, ela pode ser vitalícia, ou de repente até se estender a terceiro, enfim. Aí vai depender da natureza do contrato, do tipo de indústria. Então, mas o ideal é você fazer um contrato e tentar amarrar isso. Por quê? Funcionário, principalmente de indústria, né? Quando ele muda para o concorrente, ele já trouxe uma bagagem, às vezes não é má fé, né? Mas você já tem um conhecimento prévio e vai querer aplicar no seu novo emprego, em outro lugar. Mas se aquela informação é importante para a empresa primária, amarrar por contrato fica interessante, né? Então, nem sempre a má-fé tá ali é uma violação em si. Mas, enfim, você tem que se preocupar com isso, né? Então, colocar multa também em caso de violação é importante, porque isso é um óbice, né? Se você tem que pagar 500 mil reais de multa por dia de infração, talvez a pessoa Nossa, pense esse um segredo pouco. é um segredo muito sigiloso, porque 500, É, né, se mil fosse reais de a fórmula da Coca-Cola, acho que não, o multa, é contrato. pouco, né, até pouco. Porque imagina, um produto que é mundialmente comercializado, que é centenário, né? Aí aqui falando, Sandra, eu lembrei também do caso do pastel de nata de Belém. Então, esse é um pastel, né, super tradicional em Portugal, que até então o que se sabe é que ninguém sabe a forma como se faz, a não ser o padeiro ou mais uma pessoa ali, que é quem efetivamente produz até que os demais funcionários cheguem ao estabelecimento para então dar sequência na produção, né? E o pastel de Belém já é também super tradicional, super antigo em Portugal. Então, o que se vê é muitas vezes na indústria alimentícia, esse tipo de informação fica, né? Interessante. Eu estava lembrando aqui também do algoritmo de busca, né, do Google, né, que é um software, né, então eles acabaram
mantendo isso em segredo, o código-fonte, e não depositaram, seja como é, software, programa de computador, e mantém em segredo, né? Porque E aqui, mesmo no Brasil, né, quando você deposita um, um software como registro, depois de um prazo, ele não vale mais, então não é eterno, né? Ele vai ficar lacrado dentro do NPI, ninguém vai abrir, salvo se tiver uma ação judicial em que se discuta uma suposta violação desse software, aí esse documento é levado então para os autos para se fazer perícia e depois acredito eu que retorno. Nunca participei de um processo desse, mas é isso que imagino que aconteça, né? é interessante porque o segredo, diferente dos outros, né, dos bens tradicionais de propriedade intelectual, você revela, né, então ali uma patente de invenção, exatamente para ter em contrapartida um período de exclusividade, né? E no É, segredo isso não existe, né? Você tem que manter sigiloso, e se você conseguir manter em sigilo para sempre, você vai estar protegido para sempre, né? justamente. Então, assim, se você deposita, no caso do software, tem o tempo dele de proteção, que são 50 anos. Se é uma patente de processo de fabricação, você vai ter uma proteção por 20 anos. Agora, vamos aqui trazer o exemplo da Coca-Cola de novo. Se a Coca-Cola tivesse depositado a fórmula como pedido de patente, acho que no começo dos anos 1900 já tinha inspirado. Então, E a muita gente restante marca da Coca-Cola, né? Mas o produto poderia ser facilmente hoje, reproduzido, né? Porque estaria em domínio público. com certeza, Então, com eles certeza. acertaram a estratégia, né? Até hoje está muito bem costurada essa estratégia É, da Coca-Cola, é né? claro que já teve modificações, né, na fórmula. Quem já toma Coca-Cola há bastante tempo sabe. Depois teve a Ficou Coca menos Zero, doce, inclusive. teve Coca Zero, Coca Light, Coca com cafeína. Enfim, tem as suas alterações na fórmula, mas acho que o essencial tá ali, né? E, Verdade. E na enfim, pior das hipóteses, Tereza, se houver a violação desse segredo, quais seriam as medidas cabíveis? isso é uma boa pergunta, Sandra. Se o titular daquele direito se preocupou em fazer um contrato com a pessoa que recebeu essas informações, fica muito mais fácil entrar com uma ação judicial porque você vai executar o contrato. Né? Então, no contrato vai estar lá estipulada a multa, né? O objeto do contrato tem que estar a informação que não podia ser revelada. Agora, se não tem esse contrato, aí você vai ter que entrar com uma ação judicial, com uma obrigação de fazer e não fazer, para que cesse essa violação, né? E você tenha uma recompensa, então, monetária, seja material ou moral, daquele que violou. Só que Uma aí, né? indenização, né? Imagina o prejuízo, né, de uma violação de Pois é. segredo. Então, justamente porque você consegue, de repente, mensurar o dano material, mas você vai conseguir receber aquilo, né? De repente o valor pode ser tão grande que nunca vai ser uma dívida que nunca vai ser executada completamente, né? Então é bem complicado a questão não só de metrificar, não só de quantificar, mas também de receber, né? E assim, espalhou, espalhou. E aí, quantas pessoas vão ter acesso? O que que vai acontecer depois daquilo, né? É, pois é. É Mas bom. Acho que ninguém fez perguntas aqui, teve até um comentário ali sobre quando o pedido de patente ele se refere à segurança nacional, né? Então ele fica em sigilo mesmo, né? Não é isso. publicado. Casos de segurança nacional um caso, são casos interessantes, né? Você pode ter até quebra de patentes se aquilo for interessante para a defesa da nação, né? Então, o caso de segurança nacional realmente tem que ter um olhar mais específico para isso. É uma exceção, né? Na verdade, é uma É uma exceção à exceção, regra, né? Pelo bem comum até. justamente. Bom, Tereza, queria te agradecer. Acho que não temos Sim, perguntas aqui. A nossa live foi super esclarecedora. fico à E disposição.
E mês que vem tem mais, né? Estaremos aqui com mais uma live. Agradeço a presença de todos e boa tarde a todos. Também agradeço, Sandra, a oportunidade. Se alguém depois tiver alguma pergunta, quiser rever a live, pode deixar seus comentários lá que a gente responde. E fiquem à vontade também para sugerir lives. Se eu tenho algum tema Verdade, que é interessa você, verdade. Nos né? sigam nas redes sociais, né? Não só no Instagram, tem o nosso LinkedIn também, estamos no Facebook, né? E à disposição aí para responder quaisquer dúvidas e receber essas sugestões. A Andressa Coloda está dizendo aqui que foi ótimo, parabéns. Obrigada, Andressa, aí pela audiência. Obrigada a todos. Obrigada a Katayama todos. também. Tchau, tchau, Uma pessoal. boa tarde. Obrigada. Tchau, Boa tchau. tarde. Tchau, tchau.